Salve, salve, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no aulão de quinta-feira para a gente cumprir o nosso cronograma, tá? E o assunto de hoje vai ser um pouco mais a respeito de polinômios, ok? E espero que vocês assistam essa aula aí, para que a gente possa fechar com chave de ouro esse encontro nosso, ok? Bom, nós vamos ver aqui as aulas 142 e 143 da apostila 7 de vocês. Faremos aí algumas atividades das páginas 234, 235 e 236, tá? E tem algumas atividades que eu separei para vocês fazerem em casa, são os adicionais aí que vão do 129 até o 144, né? É um pouco mais numeroso, porque a gente está trabalhando aqui 2 aulas, né, de uma vez só. Então, tem mais adicionais para a gente fazer, beleza? Vamos começar com a aula 142. E a aula 142, nós vamos trabalhar 2 conceitos muito importantes nesse estudo de polinômios, tá? E, assim, o mais importante de tudo é a gente trabalhar com as raízes, né, de um polinômio, né, que são os números que zeram o polinômio ou que fazem que seu valor seja igual a zero, tá? E para trabalhar com as raízes, nós vamos entender o funcionamento hoje do teorema fundamental da álgebra, tá? O teorema fundamental da álgebra vai ter mais ou menos a mesma ideia que você já conhece, que é a decomposição de um número em fatores primos. A gente sabe que todo número natural pode ser decomposto de forma única em fatores primos. O mesmo acontece com um polinômio, pode ser decomposto aí em alguns polinômios que são fatores, né? Polinômios do tipo x menos alfa, em que a alfa é uma de suas raízes, tá? Então, basicamente, essa é a ideia de decomposição de polinômios usando o teorema fundamental da álgebra, tá bom? Vou começar com um exemplo aqui. Polinômio de grau 4. Já estou lançando esse exemplo porque ele está presente na próxima atividade que a gente vai fazer. Esse polinômio aqui, ó, de grau 4 é o x à quarta mais x à terceira menos 2x ao quadrado menos x mais 1. O que acontece? O teorema fundamental da álgebra, ele garante que existem 4 raízes para esse polinômio. Se ele tivesse grau n, existiriam n raízes. Grau 10, existiriam 10 raízes. Grau 50, x elevado a 50, né? Como aí o termo dominante, existiriam 50 raízes, então, mas essas raízes não são necessariamente todas reais, né? Então, pode ser que você encontre aí raízes complexas também. Então, o teorema fundamental da álgebra, ele garante a existência de n raízes para o polinômio de grau n, só que são raízes pertencentes ao conjunto dos complexos, tá? E são raízes de forma que você pode reescrever esse polinômio de grau 4 como sendo um produto de vários fatores, vários binômios do tipo x menos raiz, tá? Então, ó, x4, x3, 2x2, menos x mais 1. Então, quer dizer que existe uma maneira de eu reescrever esse polinômio como um produto, né? Como um conjunto de vários fatores, vários binômios se multiplicando, tá? Eu vou chamar atenção para esse AN. Esse AN aqui, pessoal, é o coeficiente dominante, tá certo? É o coeficiente do termo dominante, é o coeficiente que vai multiplicar pelo x que tem o maior grau aí, né? O x que tem elevação à maior potência. No caso, a maior expoente aqui é o 4, não é? Então, o meu termo dominante é o x à quarta, e o coeficiente desse termo dominante é 1. Então, nesse caso, o meu AN valeria 1, tá certo? Então, eu faço AN, que é o coeficiente dominante, que multiplica x menos uma raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz, vezes x menos a quarta
raiz e vou fazendo essa brincadeira até chegar na enésima raiz. Vamos só colocar no lugar do meu coeficiente dominante o seu valor real, que é 1, né? Então, eu vou colocar aqui no lugar disso tudo o 1, e o 1 na multiplicação é a mesma coisa que invisível, né? Posso simplesmente tirar ele daqui e reescrever meu polinômio, então, dessa maneira. Qual que é o sentido de fazer isso, galerinha? O sentido é que, às vezes, você vai ter uma, duas, três raízes que o enunciado vai te dar, e ele te pede as outras raízes. A gente vai usar a ideia da decomposição em binômios dessa maneira, né, usando o teorema fundamental da álgebra, para calcular as raízes restantes. Beleza? Então, vamos lá para a página 234. Inclusive, o polinômio que eu estou considerando aqui, não à toa, é aquele que nós vimos na página anterior. Deixa eu tentar encontrar a minha caneta de grifo-texto. Isso, eu achei, ó. Então, ó, eu quero resolver essa equação aqui, tá vendo? Eu quero saber quem são os números complexos, pode ser real, pode ser imaginário, enfim. Quero saber quem são os números complexos que satisfazem essa equação aqui, que vão zerar o meu polinômio. Vão fazer o seu valor, né? Calculado o seu valor vai ser zero, certo? Quando eu puser essa raiz no lugar do x, elevar a quarta, elevar a terceira, elevar a segunda, e aí fizer todas essas operações que estão discriminadas aqui, o resultado final tem que dar zero, né? Essa é a ideia de raiz de polinômio. Bom, se eu sei que 1 e menos 1 são duas de suas raízes, o que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que eu necessariamente posso reescrever esse polinômio daquela forma que eu escrevi anteriormente, que é o quê? X à quarta mais x à terceira menos 2x ao quadrado menos x mais 1. Né? Eu vou reescrever esse meu polinômio usando o coeficiente dominante, que é 1, vezes x menos uma raiz, vezes x menos uma outra raiz, vezes x menos uma terceira raiz, e vezes x menos uma quarta raiz. Já conheço duas dessas raízes, né? Já sei que 1 e menos 1 são duas dessas raízes. Então, colocando aqui no lugar de x1, por exemplo, eu posso colocar onde eu quiser, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado final, não é verdade? Então, no lugar do x1, por exemplo, eu posso pôr a primeira raiz que pintou para mim aqui, que é o 1, tá? E no lugar do x2, eu posso colocar a segunda raiz que pintou para mim, que é o menos 1. E aí, lembrando que esse menos do menos 1 com esse menos da diferença da fórmula do teorema fundamental vai virar um mais, né? Menos e menos vai acabar virando o quê? Vai acabar virando um mais, tá ok? Então, eu posso reescrever tudo isso, né? Usando o teorema fundamental da álgebra, ó. Estou usando o teorema fundamental da álgebra aqui, que me garante que existe essa escrita desse polinômio, tá bom? Então, ó, x menos 1, x mais 1, x menos a terceira raiz e x menos a quarta raiz. Tá certo? Bom, o lance é, eu quero resolver essa equação, perfeito? Se eu quero resolver essa equação, eu quero determinar o seu conjunto de verdade, o seu conjunto de solução. Ou, em outras palavras, eu quero determinar as suas quatro raízes. Eu sei que são quatro porque o grau é 4, tá? Já conheço duas. Eu conheço essa e conheço essa. Falta descobrir essa terceira e essa quarta raiz. Gente, vamos usar Bioruffini, tá? A gente usou tanto Bioruffini, por que não usar mais um pouco de Bioruffini? Bioruffini é um método relativamente simples para calcular outras raízes usando o teorema fundamental da álgebra, né? Por quê? Porque, na verdade, olha só, eu vou reduzir o grau do meu polinômio, que é 4, para grau 2, né? Porque, no final das contas, eu vou ter uma multiplicação aqui, ó, de x por x, que vai me resultar num polinômio de grau 2, tá? Então, se eu descobrir quem que é esse polinômio de grau 2, que eu vou colocar no lugar desses dois fatores, eu consigo descobrir as outras duas raízes, perfeito? Então, para descobrir as outras duas raízes, para descobrir esse meu polinômio, né, que vai ter grau 2, eu vou reduzir a ordem deste polinômio de grau 4 usando o teorema de Brillouin-Ruffini. Fechou? Vou começar com a raiz menos 1. Então, vamos começar com a raiz 1, então. Tanto faz, tá?
Então, vou colocar aqui a raiz 1. Para a raiz 1, eu vou reescrever, né, o meu polinômio de grau 4 somente com seus coeficientes, né? O coeficiente do x4, do x3, do x2 e do x1 e o termo independente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, só os coeficientes. Do x4 é 1, do x3 é 1, do x2 é menos 2, do x é menos 1 e do termo independente é 1, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar uma reguinha aqui e vou pôr a minha raiz nesse cantinho esquerdo, tá certo? A minha raiz que é 1. Aí ficou meio feio aqui. Aí, tá bom, vai. Então, eu vou colocar a minha raiz 1 aqui nesse cantinho. E vou fazer o quê? Eu vou entender agora, né? Eu vou lembrar com você como é que a gente faz o processo do Brio-Ruffini. A gente vai, primeiramente, repetir esse primeiro coeficiente, o coeficiente dominante, e colocar ele aqui embaixo. Aí o procedimento é sempre o mesmo. O que eu faço? Eu vou multiplicar a raiz por quem está na linha de baixo. O resultado eu somo com o próximo coeficiente desse meu polinômio de grau 4. Fechou? Então, eu vou fazer 1 vezes 1, que dá 1, mais 1, 2. Faço o mesmo movimento. Raiz vezes 2, mais o próximo coeficiente. Fechou? Vou apagar para não ficar muito poluído, mas o movimento é só isso, tá? É raiz. No caso é 1, né? Raiz vezes quem está na linha de baixo, mais o próximo coeficiente, tá? Então, vou fazer qual movimento agora? Eu vou fazer o menos 1. Deixa eu apagar desse jeito que vai ficar fácil. Cuidado. Então, vou fazer menos 1 vezes 2 e somo com menos 2. Beleza? Menos 1, perdão, 1 vezes 2 dá 2. Somando com menos 2 dá resto 0. Beleza, Cleusa? Vou repetir o movimento. Lembrando que o último número que eu vou obter vai ser necessariamente quem? Vai ser o resto da divisão do meu polinômio de grau 4 por este binômio x menos 1. E o resto é zero, porque ele é divisível por x menos 1. Porque o 1 vai ser uma de suas raízes, perfeito? Vai aparecer aqui como fator pelo teorema fundamental da álgebra. Por isso que eu estou usando o Brio-Ruffini, inclusive. Tá bom? Então, ó, vamos para o próximo. 1 vezes 0 dá 0. E 0 mais menos 1 dá menos 1. E, por fim, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0, conforme a gente havia previsto. Certo? Então, esse 0 vai ser o resto da divisão do polinômio de grau 4 por x menos 1. Vou usar agora como raiz. A próxima raiz minha é menos 1, né? Vou usar menos 1 agora de raiz, ok? Então, ó, raiz menos 1. Então, mesmo procedimento. Vou agora pegar o quê? Vou agora pegar esses coeficientes, né? Porque eu reduzi meu polinômio de grau 4 para um polinômio de grau 3, né? Então, aqui seria o coeficiente do x3, aqui do x2, aqui do x, e aqui o termo independente, tá? Esse carinha aqui é o resto. Não vou usar ele mais, não vou precisar dele mais. Só vou usar agora esses 4 coeficientes do meu polinômio reduzido de grau 3, tá? Vou fazer o mesmo procedimento, mas usando agora a raiz, que é menos 1. Então, vou pôr menos 1 aqui no cantinho. E na direita dele, eu vou colocar todos esses 4 coeficientes do meu polinômio de grau 3, né? Eu sei que se eu pegar esse polinômio x cubo mais 2x quadrado, né? Mais 0 menos 1 e multiplicar por x menos 1, né? Lembrando que a raiz minha aqui de cima é 1. Se eu multiplicar tudo isso por x menos 1, eu volto a ter o polinômio de grau 4, tá certo? Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Quanto menos, mais, certo? Então, ó, vamos pegar o coeficiente de cada termo desse meu polinômio de grau 3. 1, 2, 0 e menos 1. Lembrando que o meu último resultado aqui, ó, já vai ter que ser 0, né? Por quê? Porque esse polinômio meu, de grau 3, ele é divisível por menos 1, de acordo com o teorema fundamental da álgebra, certo? Vou repetir o primeiro elemento e vou fazer o mesmo movimento, certo? Vou multiplicar menos 1 por 1, que dá menos 1, mais 2 dá 1.
né? Menos 1 mais 2 dá 1. Repete o movimento. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Repete o movimento. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 somado com menos 1 dá realmente resto zero, conforme nós havíamos previsto. Certo? Então, eu tenho aqui ó, os coeficientes do meu polinômio de grau 2. Então, eu tenho aqui x² mais 1x menos 1. Tá? Galerinha, eu acabei de descobrir, né? O quê? Acabei de descobrir quem que é o resultado desses dois fatores, desses dois binômios se multiplicando. Quanto que é x menos x3 vezes x menos x4, né? É este polinômio aqui de grau 2 que nós obtivemos no final do processo do Biot fino. Então, ó, x² mais x menos 1 é justamente o resultado de x menos a terceira raiz que eu quero e x menos a quarta raiz que eu quero. Então, meus amigos, as duas raízes que estão faltando vão ser extraídas daqui, ó, deste carinha aqui, tá certo? Deixa eu apagar o segundo procedimento de Biot-Ruffini, porque o primeiro é idêntico ao segundo, não é? Vou apagar aqui o segundo procedimento de Biot-Ruffini para ter espaço. Eu deveria ter deixado um espaço um pouco maior, na verdade. Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui, calculando as raízes de x² mais x menos 1, né? Calculando as raízes de x² mais x menos 1. Raízes dessa equação aqui, na verdade, né? x² mais x menos 1 igual a 0. E as raízes aqui podem ser calculadas por Bhaskara. Calculando por Bhaskara, você tem um delta, que é b² menos 4ac. O nosso b aqui é 1, o nosso a é 1, o nosso c menos 1. Né? Então, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 1. Tá? Menos do 4 por menos do 1, menos e menos dá mais, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais 4, fica 5. Né? Então, o delta é 5. Quem são as outras duas raízes que estão faltando? x3, x4, x3 é menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. x4 menos b, mais raiz de delta, sobre 2a. O b aqui quem é? O b aqui é 1, né? Então fica menos 1, menos raiz de delta, que é 5, dividido por 2 vezes a. O a é 1, né? 2 vezes 1 dá 2. E a outra raiz, ela só vai mudar o sinal aqui do raiz de delta. Vai ficar o quê? Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Então são as duas raízes que estavam faltando. Portanto, o meu conjunto verdade dessa equação do polinômio de quarto grau é o quê? Vai ser, não sei se vai caber aqui, mas vamos lá. Vai ser menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Depois vai ser menos 1. Depois, pode pôr qualquer ordem, tá, pessoal? Depois vai ser mais 1. Depois vai ser 1 negativo mais raiz de 5 sobre 2. Tá certo? Acho que é isso. Não sei se dá para apagar aqui rapidão. Então tá. Então, 4 raízes aqui. E é isso, gente. Beleza? Essa é a resposta para... Vou colocar a resposta aqui em cima para ficar bem bonitinho. Pergunta verdade. Vai ser menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Menos 1. 1. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Não está em ordem crescente, tá? Só lembrando você que não está em ordem crescente, mas
Você sabe que em conjunto, se você permuta os elementos em conjunto, o conjunto continua o mesmo, né? Então, a ordem aqui é irrelevante, tá bom? Beleza, esse foi o primeiro. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora. Deixa eu voltar ali na nossa pauta, ó. Já falamos do teorema fundamental da álgebra, certo? Vamos agora falar da multiplicidade das raízes, né? E o que seria a multiplicidade das raízes? Multiplicidade das raízes, na verdade, é quantas vezes aquela raiz vai aparecer no teorema fundamental da álgebra, ou quantas vezes ela vai aparecer na forma fatorada no teorema fundamental da álgebra, tá? Por exemplo, x² menos 5x mais 6, né? Eu vou ter duas raízes aqui, a gente pode fazer por soma e produto. Inclusive, eu quero te lembrar como que se faz por soma e produto, porque a próxima aula é sobre as relações de Girard, né? E as relações de Girard valem para um polinômio de grau n qualquer, não só para um polinômio, no caso do segundo grau. A gente vai ver exemplos de polinômios do segundo e do terceiro também, para ficar claro, né, como que se faz as relações de Girard, tá? Para a gente, inclusive, ter mais recursos para descobrir as raízes de um polinômio. Você percebe, então, que o centro, o cerne de tudo isso é sempre o quê? As raízes, né? Calcular essas raízes, determinar as raízes do polinômio. Perfeito? Isso é muito importante em aplicações da biologia, por exemplo, aplicações aí da engenharia elétrica, sempre a busca pelos zeros do polinômio que está modelando aquele problema, beleza? Ó, vamos lá, vamos fazer por soma e produto? Se eu somar, vou mudar a cor da caneta. Se eu somar as duas raízes nessa equação, eu tenho menos b sobre a. Se eu multiplicar, as raízes têm o c dividido por a. E aqui meu a é 1, né? Meu b é menos 5 e meu c é 6, tá? Ou seja, a soma das raízes vai ser menos 5 dividido por a, que é 1. Ou seja, a soma dá 5, positiva, tá? A multiplicação, c sobre a. O c é 6, o a é 1, c dividido por 1 dá 6. Perfeito? Que números que somados dão 5 e multiplicados dão 6? Eu pensei em 2. Eu pensei no x1 igual a 2, por exemplo, e no x2 igual a 3. Vamos somar eles? Quanto que dá a soma? 5. Bateu. Multiplica eles. Quanto que dá a multiplicação? 6. Bateu. Então, é 2 e 3. Pelo teorema fundamental da álgebra, eu posso reescrever, então, esse meu polinômio de grau 2. De que maneira, né? Posso reescrever ele assim, ó, x² menos 5x mais 6. Posso reescrever ele como o coeficiente dominante, que é 1, né? Bem sempre aqui na frente, vezes x menos uma raiz, no caso 2, vezes x menos a outra raiz, no caso 3. Esse 1 aqui pode sair daqui, evidentemente. Então, eu posso reescrever, tá vendo? O meu polinômio de grau 2 como sendo um fator de dois binômios. E se eu viesse aqui e fizesse a distributiva, x vezes x, x vezes menos 3, menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 3, e fizesse aí o agrupamento de termos semelhantes, para simplificar essa expressão, eu voltaria a ter este polinômio aqui de grau 2, que eu apresentei no começo, certo? Então, é uma maneira de decompor um polinômio em fatores, assim como você tem aí a ideia de decompor um número natural em fatores primos, de uma forma única. Muito lindo isso, né? Bom, gente, aqui eu tenho duas raízes, e cada uma dessas duas raízes, tanto a 2 quanto a 3, aparece o quê? Aparece apenas em um fator, né? A raiz 2 aparece apenas nesse fator x menos 2, e a raiz 3 aparece apenas nesse fator x menos 3. Portanto, cada uma dessas duas raízes tem multiplicidade 1, porque aparece apenas em um fator. Então, a raiz 2 tem multiplicidade 1, e a raiz 3 também tem multiplicidade 1. Beleza? Diferentemente do segundo exemplo, você pode fazer também por soma e produto, que dá certíssimo. Peguei dois exemplos bem didáticos para você, tá? Então, ó, vou somar as duas raízes, dá menos b sobre a. Menos b sobre a é menos 6 sobre 1, dá 6. E o produto das raízes, x1 vezes x2,
dando C sobre A, né? O C é 9, dividido por 1, que dá 9. Pense em dois números que somados dão 6 e multiplicados dão 9. X1 igual a 3, x2 igual a 3. Perfeito? Bom, soma eles. 3 mais 3, 6. Confere. Multiplica eles. 3 vezes 3, 9. Confere. Então, eu tenho aqui, na verdade, duas raízes idênticas, né? Se eu fosse escrever esse meu polinômio de grau 2 em sua forma fatorada, eu reescrever ele como ó, x² menos 6x mais 9. Eu reescreveria ele assim, ó. Temos dominante metade coeficiente de 1, né? Então, novamente, eu não vou nem precisar colocar 1 antes dos fatores que são binômios, antes dos fatores x menos raiz, né? Vamos deixar aqui, então, 1 escondido, que ele não vai fazer falta para a gente. Vou colocar, então, x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Posso escrever isso aqui, se eu quiser, como sendo x menos 3 ao quadrado? Posso. Mas por ele estar ao quadrado, quer dizer que o 3 como raiz aparece duas vezes, tá vendo? Aparecem dois fatores. Portanto, esse 3 aqui, amigão, tem multiplicidade o quê? Multiplicidade 2. Eu posso enxergar isso direitinho com esse expoente aqui, ó. É a multiplicidade do 3. Beleza? Então, no primeiro exemplo, tanto o 2 quanto o 3 têm multiplicidades 1. E nesse segundo exemplo, a minha raiz 3 tem multiplicidade 2. Perfeito? Bora. Vamos voltar na equação? Na verdade, eu tenho que ir para baixo, é isso? Não. Vou voltar na equação porque está na sua apostila, né? Bom, esse aqui é mais um exercício. É o exercício 3, né? Deixa eu ver. Isso. Já fizemos o 1. Agora estamos no exercício 3, tá? Esse aqui é o exercício 3. E eu quero saber da multiplicidade da raiz igual a 2. Eu sei que 2 é raiz. Eu sei que se eu vier aqui, jogar um 2 no lugar do x, eu vou fazer todas essas continhas aqui. Vai dar quanto? Vai dar 0, certo? A pergunta é, se eu decompuser esse polinômio de grau 5 em 5 fatores, 5 binômios, né, pelo teorema fundamental da álgebra, a pergunta é, o x menos 2 aparece quantas vezes, né? Ele vai aparecer elevado a qual expoente? Esse expoente vai ser a multiplicidade do 2, perfeito? Quem vai me falar isso, cara? Bioruffini. Eu vou jogando Bioruffini até encontrar um resto diferente de 0, fera. Eu vou usar o Bioruffini usando a raiz como sendo 2, tá? E eu vou, primeiramente, encontrando restos 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu polinômio de grau 5 é divisível por x menos 2, quer dizer que x menos 2 é um dos seus fatores, quer dizer que x menos 2 vai aparecer na decomposição de acordo com o teorema fundamental da álgebra, tá? Jogo x menos 2 de novo para ver se divide o meu polinômio de grau reduzido, de grau 4. Se dividir de novo, x menos 2 aparece de novo e assim por diante, certo? Fácil, fácil. Olha, vem comigo. Vamos pôr 2 aqui no cantinho de novo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer direto, senão vai ficar muito enrolado. Ó, vou dividir várias vezes, então, por 2, tá? Se eu dividir, se eu usar o Bioruffini 2 vezes, multiplicidade 2. Se eu usar o Bioruffini 3 vezes, multiplicidade 3, até dá diferente de 0 no resto, tá? Então, vamos lá. Coeficientes. Vamos ver se está todo mundo aqui bem discriminado, se tem todos os coeficientes de todos os x de todos os graus. Grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0, né? X elevado a 0 aqui, grau 0 termo independente. Estão todos aqui muito bem discriminados, só copiar eles, beleza? Então vai ficar assim, ó, só os coeficientes, viu, gente? Ó, 1,
é o coeficiente do x5, menos 9 do x4, mais 32 do x3, menos 56 do x2, mais 48 do x1, e menos 16. Estou esperando ter um resto zero aqui. Estou esperando, né? Vamos ver se vai ter realmente. Se não tiver, algo de errado não está certo. Eu faço, abaixo esse cara, faço o mesmo procedimento de sempre, né? Vou fazer vezes e faço mais, tá? 2 vezes 1 dá 2. 2 mais menos 9, menos 7. Gente, se nós errarmos aqui em algum procedimento, vai dar merda, porque vai comprometer todo o andamento daqui para frente. Então, vamos ter muita cautela. E se der resultado diferente de zero, a gente revê, tá bom? Então, vamos fazer 2 vezes menos 7 mais 32. 2 vezes menos 7 dá menos 14. 14 descontando de 32 dá 18, certo? 18, 28, 32, tá certo. Vou fazer agora 2 vezes 18. Espera aí. 2 vezes 18. O resultado mais menos 56. 2 vezes 18 dá 36, positivo, né? Para pagar uma dívida de 56, eu vou continuar devendo 20, não é mesmo? Ok. Depois, 2 vezes menos 20, mais 48. 2 vezes menos 20 dá menos 40, menos 40, mais 48, né? Vou pagar uma dívida de 40 com 48, vou ter R$8 de troco ainda, de crédito, tá certo? Agora, por fim, ó, 2 vezes 8 dá 16 positivo, somando com 16 negativo. Ufa! O resto zero. Então tá tudo certo. Este meu polinômio aqui, ó, que tem esses coeficientes, é o meu polinômio de grau 4, certo? Então, só recapitulando, muito importante você ter essa noção, tá? Eu posso, de primeira, reescrever esse polinômio todo, né? De grau 5 que você está vendo aqui em cima. Posso reescrever esse polinômio todo como sendo o quê? Como sendo x menos essa raiz, multiplicando quem? Multiplicando o polinômio de grau 4 que tem esses coeficientes aqui, ó, em ordem decrescente de expoente de x. Vai ficar x4 menos 7x3 mais 18x2 menos 20x mais 8. Se eu fizer esse distributivo aqui, amigão, eu vou obter quem? Eu vou obter de volta esse polinômio aqui de grau 5. Fica claro isso para você, tá? Então, esse processo de Biot-Ruffini para, né, ajudar na decomposição do polinômio em binômios, em fatores que são binômios, né, ele é um processo em cadeia, sequencial, né? Então, agora eu vou vir para esse polinômio e vou fazer o mesmo procedimento com o Biot-Ruffini. Se eu sei que 2 é uma raiz que tem mais repetições aí na decomposição em fatores pelo teorema fundamental da álgebra, então eu sei que o 2 vai ser uma raiz desse polinômio de grau 4, certo? Então eu vou pegar esse polinômio de grau 4 e vou Biot-Ruffini direto nele, tá? Então eu vou aproveitar até esse espaço aqui, ó, fazer o Biot-Ruffini, beleza? Então, vou de novo, qual raiz? Raiz é 2, né? Estou testando a multiplicidade dela. Eu venho com 2 de novo aqui e vou repetir tudo o mesmo processo. Tá? E os coeficientes que eu vou obter aqui embaixo vão ser os coeficientes do polinômio de grau 3 agora, né? Cada linha que eu vou descendo é um grau a menos do meu polinômio que eu estou dividindo pelo binômio x menos 2. Nós vimos isso em algumas aulinhas aí para trás, por isso que eu não estou entrando tantos em detalhes assim. Vou repetir vai ficar 2 vezes 1 dá 2, soma com menos 7 dá menos 5, 2 vezes menos 5 dá menos 10, mais 18 vai dar 8 positivo, 2 vezes 8 dá 16, 16 tirando de 20 dá menos 4, 2 vezes menos 4 dá menos 8, mais 8, 0. Perfeito, zerou o 0 aqui, zerou o 0, pegou 0, o 8 aqui. Ok, quer dizer que o 2 dividiu já pela primeira vez, dando o resto 0 aqui, e pela segunda vez, dando o resto 0 aqui. Fechou? Adivinha? Vou dividir por 2 de novo, para ver
se dá resto zero novamente. Até não dar mais. Quando não dá mais, a gente para. Puxar mais um pouquinho para cá. Tá. Então, vamos lá. Você percebe que eu não estou mais fazendo todas as etapas, né? Porque senão fica muito chato também. Abaixo 1 de novo. 2 vezes 1, 2. 2 positivo, tirando de 5 negativo, dá menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 8 dá mais 2. 2 vezes 2 dá 4. Positivo com menos 4, 0. Opa! De novo, pela terceira vez, então, o meu 2 vai ser raiz do polinômio de grau 5 que você viu lá em cima. Tá? Então, o resto, por conta desse resto zero, eu posso circular o 2 de novo, porque ele vai ser raiz. Vamos testar mais uma vez o 2. Vou copiar o primeiro coeficiente. Novamente, 2 vezes 1, 2. 2 menos 3 mais 2 menos 1. 2 vezes menos 1 menos 2 mais 2, 0. Rapaz, esse 2 está com tudo aí. Tem multiplicidade 4 até agora, né? Ele chegou aqui e apareceu 4 vezes na decomposição. 4 vezes. Vamos novamente tentar dividir por 2. Né? Esse meu polinômio que apareceu aqui, ó, o grau dele. Não sei se vai ter espaço, vai ter espaço. Tá. Vamos lá, ó. Esse carinha aqui, o grau dele é 5, né? Grau 5. Esse carinha aqui, o grau é 4. Esse carinha aqui, o grau é 3. Sempre um grau a menos em relação aos coeficientes, tá? Tem 4 coeficientes, grau 3. Não é porque tem um termo independente que o x é elevado a 0, contando de 0 até 3 dá 4 coeficientes. Tá? Aqui, grau 2. E aqui, grau 1, né? Quer dizer, é um polinômio de grau 1, x menos 1, seria o polinômio resultado, né, dessa divisão. Beleza? E aí eu vou ver se o 2 vai ser raiz de x menos 1. Claramente não é, né? Se eu meter um 2 aqui, ó, vai dar 2 menos 1, que dá 1, tá? Então, o 2 não vai ser raiz desse polinômio, certo? Se eu dividir por x menos 1, vai dar resto diferente de 0 agora. Mas vamos lá. Vamos fazer o proof mais uma vez para você ver que agora o resto não vai dar 0. Então, eu faço o quê? Eu abaixo esse 1 aqui. Deixa eu colocar mais um carinha aqui. Não, peguei errado, desculpa. Aí. Não. Certo? Nossa, depois grau 5, que doido. Grau 1. Ó, apagar ali. Apagar quanto é tempo, né? Depois que posta, não dá mais tempo. Então vamos lá. 2. Abaixo 1 aqui. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Opa, meu resto aqui, amigão, ó. Não deu 0, então o 2 não vai dividir pela quinta vez. Então, pela quinta vez não existe divisão por x menos 2. Então, olha que interessante, eu posso vir aqui entender que meu polinômio lá, vou chamar aquele polinômio de PLX, tá? Tudo bem para você? Só para não ficar escrevendo toda hora, ó. Vou chamar de PLX. PLX é x à quinta, blá, 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 tá? Então, eu posso concluir, portanto, que o PLX pode ser escrito assim, ó. Quem que é o termo dominante lá? Quem que é o termo do coeficiente de maior grau? No caso, x elevado a 5. O termo aqui, o coeficiente é 1. Então, eu venho aqui, coloco 1 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Quantas vezes? Ó, 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. X menos 2, x menos 2. Opa. E aí o resto, pessoal, o polinômio que ficou para trás ainda é o polinômio que? X menos 1, né? Certo? Opa, peraí. Beleza? Bom, mas isso aqui eu nem vou colocar aqui, peraí. O que importa pra gente é isso aqui, ó. Tá? O que importa pra gente é isso. E
por esse fato, a gente consegue concluir o quê? O 2 aparece aqui em 4 fatores na decomposição do polinômio em binômios, pelo teorema fundamental da álgebra. Então, eu posso reescrever esses 4 fatores, né, como sendo x menos 2 elevado à quarta potência. E esse 4, então, vai me indicar a multiplicidade da raiz 2. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Né? Toca o bonde. Deixa eu ligar esse ventilador, que tá muito calor aqui, só um minuto. Beleza, voltamos aqui. Desculpa, precisei ligar esse ventilador porque realmente está um calor infernal aqui. Ó, deixa eu colocar aqui para baixo. O que houve aqui, gente? Consigo descer? Ah, tá. Ok? Vamos agora para o próximo. Exercício 4. A equação de coeficientes reais. X ao cubo mais ax quadrado mais bx mais 1 igual a zero tem uma raiz tripla. Você? Aqui achei. Tem uma raiz tripla. Determine os coeficientes reais, A e B. Né? Então, A e B são reais. Tá? De acordo com o enunciado. Beleza? Cara, é o seguinte. Se tem uma raiz tripla, vamos chamar essa raiz de alfa. Então, ó, alfa é raiz tripla. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso reescrever esse polinômio dessa maneira aqui, ó. Coeficiente dominante, que é 1, né? Vezes x menos alfa, vezes x menos alfa, vezes x menos alfa. X menos alfa é a raiz tripla, né? Ou eu posso simplesmente condensar tudo isso em x menos alfa ao cubo. Tirar esse 1 daqui, que não serve para nada. Tá? Fazendo a binômio de Newton, né? Quero te convidar a lembrar do binômio de Newton, né? Fazendo aqui x mais menos alfa ao cubo. Né? A gente tem aqui, se você tiver o triângulo de Pascal na cabeça, mais ou menos, pelo menos as primeiras linhas fica muito mais fácil, mas seria basicamente isso aqui, né? 3 binomial 0, x ao cubo, menos alfa elevado a zero, né? Mais 3 binomial 1, x ao quadrado, vezes menos alfa elevado a 1, mais 3 binomial 2, x à primeira, vou colocar aqui só para ficar bonitinho, né? Vezes menos alfa elevado a 2, mais 3 binomial 3, multiplica x a zero, vezes menos alfa elevado ao cubo. Né? Simplificando tudo isso, o 3 binomial 0 é 1. Né? Deixa eu colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Ó. Esse carinha vai dar 1. Faz 3 fatorial, dividido por 0 fatorial, vezes 3 fatorial. Tá? Aqui a mesma coisa, mas vai dar 3. Aqui, 3 e aqui 1 também. Então, eu tenho 4 coeficientes, 1, 3, 3, 1. Onde tem 1, não vou nem colocar, tá? Ele vai dar 0, dá 1, também vai sumir na jogada. Some aqui e some aqui.
tá? Fica aí para contextualizar em ficar o x ao cubo, essa primeira parcela, mais 3x quadrado. Porém, vai ficar o menos alfa, né? Então, esse menos do alfa com mais da soma, fica menos. E vai ficar o sinalzinho alternando justamente por conta dos expoentes serem positivos, os expoentes serem pares ou ímpares, né? Para o menos alfa. Quando é expoente ímpar, dá menos como resposta, e quando o expoente é par, dá mais como resposta. Por isso que o sinalzinho vai ficar alternando daqui para frente, tá? Vamos lá, já fiz a segunda parcela. A terceira parcela vai ser 3, que é o coeficiente resultado de 3 binomial 2, vezes x, né? Vezes... Ah, aqui esqueci de pôr o alfa, perdão. 3x, desculpa, vezes alfa, né? Porque ficou alfa elevado à primeira potência, é alfa, né? O sinalzinho de menos já discuti. Próxima parcela que é essa, vai ficar o quê? 3 vezes x vezes alfa ao quadrado, né? Já discuti esse sinal que vai ser positivo, com esse sinal positivo, dando positivo. Por isso a ideia do alternância, tá? Entre os sinais. E a última parcela vai ser o quê? Menos, esse menos vem de onde? Daqui, né? Menos elevado a 3 vai dar menos. Vai ficar menos 1 vezes alfa ao cubo. Perfeito? Isso aqui, gente, é o desenvolvimento do x menos alfa ao cubo, que é a forma fatorada pelo teorema fundamental da álgebra desse polinômio aqui, em que nós precisamos descobrir dois de seus coeficientes, né? O que eu vou fazer? Eu vou igualar os termos semelhantes, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado esquerdo, vou pôr aqui novamente do lado esquerdo, não, vou pôr aqui embaixo mesmo. O meu polinômio original é x ao cubo menos... Ah, eu devia ter escolhido outra letra grega, né? O alfa vai, de repente, misturar com A, mas não vai não. Vamos fazer direitinho que não mistura, ó. Mais, menos, desculpa. No caso aqui é mais A, fazer bem bonitinho para misturar, x quadrado mais bx mais 1. Amigão, aqui eu já tirei de conclusão aqui, ó. Vamos igualar os termos semelhantes, tá? O meu coeficiente dependente é o menos alfa ao cubo, né? Aqui em cima. E aqui embaixo é mais 1. Então, menos alfa ao cubo está dando igual a 1, né? Bom, para isso acontecer, né, se eu multiplicar por menos 1 ambos os lados, alfa ao cubo vai dar menos 1. Que número que ele vezes ele 3 vezes dá menos 1? Isso pode ser quem? Menos 1. Então, eu acabei de descobrir o valor do alfa, certo? Então, eu vou repetir esse meu polinômio aqui em cima, só que no lugar do alfa eu vou pôr o menos 1. Tudo bem? Então, ó, substituindo alfa por menos 1, tem-se o quê? Tem-se x ao cubo menos 3. Eu vou jogar o alfa aqui junto com o coeficiente 3 para separar da parte literal que é x quadrado, tá certo? Vai ficar 3 vezes menos 1 vezes o x quadrado mais esse 3 vezes meu alfa vale menos 1, mas o alfa ao quadrado vai valer 1, então, né? Então vai sumir da jogada. Vezes 3 vezes x menos o alfa ao cubo. O alfa ao cubo é menos 1, com esse menos vai dar mais, certo? Assim como está aqui, nesse termo independente. Feito? Tá. Agora a gente vai fazer o quê? A gente já descobriu, então, quem que é o A e quem que é o B, perfeito? Por quê? Ó, vamos reorganizar isso aqui, então. X ao cubo, que menos e menos dá mais. 3x quadrado mais 3x mais 1, né? Esse é o nosso polinômio dessa equação aqui de cima, tá vendo? Ó? Essa equação aqui em cima, amigo, na verdade, ó, vamos voltar para cá. O que é o polinômio
né? Porque me interessa a procura de raízes. Ou seja, quem que é o polinômio que está sendo igualado a zero? É o polinômio x. Não, é horrível essa cor. Vamos pegar um vermelho aqui. Um azul. Está azul. Ó, x ao cubo mais 3x quadrado. Só estou reproduzindo isso que nós descobrimos aqui embaixo, ali em cima, só para nós compararmos, tá? O A com B. Mais 3x mais 1, tá? Esse é meu polinômio aí envolvido nessa equação. Ou seja, pessoal, o A só pode ser quem? O A só pode ser 3 e o B só pode ser 3. Hora da história, determine A e B, fechou, está determinado. Portanto, o A vai ser igual a B e todos eles iguais a 3. Fechou, irmão? Fechou, garota? Tudo certo? Maravilha. Próximo. Terminamos então a aula 142, né? Já cumprimos com os dois objetivos que eu vou marcar aqui o segundo. Ó. Vimos então o teorema fundamental da álgebra, que é o quê? É a mesma história da decomposição de um número inteiro positivo em fatores primos. Existe aí uma decomposição única. Perfeito. Mesma coisa funciona para polinômios. Existe uma decomposição única que é feita da seguinte forma. Polinômio de grau n, agora eu posso generalizar, né? A gente já viu vários exemplos, vamos generalizar o teorema fundamental da álgebra. O polinômio de grau n, né? Tem coeficientes a n, como sendo coeficiente dominante, o a n-1, que acompanha o x elevado a menos 1, né? O n aqui seria o maior grau desse polinômio. E vou fazendo a brincadeira até chegar em a2x elevado a 2 mais a1x mais termo independente a zero. Esse polinômio genérico pode ser escrito na forma de fatores, né? Primos, não, né? Mas fatores que são binômios do tipo x menos raiz, tá? Esse polinômio aqui vai ter n raízes complexas que vão estar dentro de cada binômio de sua decomposição em fatores. Perfeito? Então, vem aqui, ó, meu coeficiente dominante, vezes x que multiplica a primeira raiz, vezes x que multiplica a segunda raiz, e aí eu vou fazendo essa brincadeira até a enésima raiz, até a última raiz. Perfeito? Este é o teorema fundamental da álgebra, este foi, né, o teorema fundamental da álgebra que nós visitamos hoje, e em seguida nós vimos que de repente alguns desses fatores são iguais, porque as raízes aparecem mais de uma vez, multiplicidade da raiz. Quantas vezes ela aparece? Quantos fatores? Em 5. Multiplicidade é 5. Aparecem 10 fatores, a mesma raiz. X menos 5 vezes x menos 5 vezes x menos 5, 10 vezes. Multiplicidade daquela raiz é 10. Fechou? Esse foi ao longo 142. Vamos para o 143. Rapidão a gente mata isso. O objetivo aqui é resolver usando relação de Girard. Tá entendendo que o nosso objetivo aqui no final é sempre o mesmo, né? Resolver a equação. Nosso objetivo aqui no final é sempre o mesmo. Determinar a raiz de polinômio, tá? Sempre o mesmo objetivo. E aqui eu estou te introduzindo alguns recursos que facilitam essa descoberta, tá? Das raízes. Bom, relações de Girard. Você já conhece a relação de Girard para a equação de segundo grau, tenho certeza absoluta, né? Acabamos de fazer aí 2 vezes, pelo menos. O que é? Você pode somar as duas raízes. Estamos falando de raízes complexas, tá? Pode ser real, imaginária, enfim, qualquer tipo de raiz. Sempre dá certo, né? Somando as duas raízes, desse polinômio aqui de grau 2, você consegue obter a soma delas a partir dos coeficientes, né, do seu polinômio, que é o quê? Menos b dividido por a. Tá? E o produto entre elas dá c dividido por a. Lembrando aqui que nesse caso, né, meu a é o 2. Vou colocar aqui embaixo, vai. Ó. Meu a é o 2, o meu b é o menos 6, e meu c, termo independente, é o 4. Fechou? Essa é a minha equação genérica, que eu faço, então,
a descoberta das raízes usando aí relações de Girardi, que muitas vezes dá certo. Tá? Quando não der certo, quando estiver difícil, Bhaskara, né? Não tem outro jeito. Bom, menos B sobre A. Mas quem que é o B mesmo? O B aqui, ó, é o 6. O A é o 2. O C é o 4. Então, eu vou fazer menos B, que é menos 6, dividido por 2, que é o A. Menos e menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. E aqui embaixo, C dividido por A. O C é 4 dividido por 2 dá 2. Já fizemos isso, né? Dois números que somados dão 3 e multiplicados dão 2. Né? Pode ser o 1 e o 2. Então, olha só. Já encontrei as duas raízes aqui, ó, nessa brincadeira. Você entendeu? Então, x1 é 1, x2 é 2. Soma eles. Deu 3? Checou. Multiplica eles. Deu 2? Checou. Podemos reescrever esse polinômio de grau 2 aqui, ó, 2x² menos 6x mais 4, quer ver? Ó? 2x². Portanto, então, ó, 2x², deixa eu botar ali, menos 6x mais 4. Podemos reescrever esse polinômio assim, ó. Termo dominante, que é o 2, nesse caso não é 1 mais, né? X, o menos uma raiz, x menos a outra raiz. Acabei de decompor meu polinômio em fatores únicos, de acordo com o teorema fundamental da álgebra que nós vimos na aula passada. Perfeito? Se eu vier aqui e fizer a distributiva, bonitinho, né? Eu vou obter justamente o meu polinômio original, que é 2x² menos 6x mais 4. Certo? Isso então funciona para qualquer polinômio, de qualquer ordem, e com quaisquer coeficientes. Certo? Reais. Vamos agora para a equação do terceiro grau. Se você entende essa expansão para a equação do terceiro grau, a quarta, quinto, sexto grau fica de graça para você. Tá bom? Grau 2, eu vou ter duas relações. Soma das duas raízes e multiplicação das duas raízes. Grau 3, eu tenho três relações. A soma de todas as raízes, das três raízes, no caso. A multiplicação de todas as três raízes. E a soma da multiplicação de duas a duas. Multiplico uma pela outra, de todas as possibilidades. E aí somo todos os produtos. Tá? Se eu tivesse grau 4, teria quatro relações, né? Teria a soma das quatro raízes, primeira relação. Eu teria o produto das quatro raízes, como segunda relação. Eu teria a soma dos produtos de duas a duas, como terceira relação. E a soma dos produtos de 3 em 3 raízes, como a quarta relação. Tá? Mas a ideia é a mesma. Gente, aqui na equação do segundo grau, o que você fez? Para somar as duas raízes, você fez o segundo coeficiente negativo dividido pelo primeiro, né? O menos b sobre o a. Aqui é a mesma coisa, ó, menos b sobre a. A diferença é que o b aqui agora é o quê? Coeficiente de um termo de grau 2, né? E aqui o b era coeficiente de um termo de grau 1. Essa é a diferença, tá? Mas isso não importa. O que importa é a ordem que você escolhe da esquerda para a direita. O A é o primeiro, o B é o segundo, e assim por diante. E escolhendo a ordem dessa forma, a relação de Girard fica fácil. Tá? Vamos continuar na ordem? Ó. Vou multiplicar agora de 2 em 2 e vou somar os resultados. Seria C sobre A. E a multiplicação das três raízes, adivinha? Menos D sobre A. Sempre sinaizinhos alternados, tá? Se eu tivesse aí uma quarta relação, seria o quê? E sobre A, tá? E positivo sobre A. E positivo eu digo assim, o coeficiente, eu vou pegar aqui na minha equação e não vou trocar o sinal dele. Ao contrário do B, que eu troco o sinal, e do D, que eu troco o sinal, tá? Eu pego o B aqui, troco o sinal dele, pego o D, troco o sinal dele e divido por A. Perfeito? Essa é a relação de Girard para equação de segundo grau, para equação de terceiro, para equação do grau que você quiser. Como exemplo, eu vou pegar um de grau 3, né? Eu acho que tem mais um aqui, né, depois disso. Está terminando nosso aulão, tá? Peguei os dois exercícios mais relevantes. O restante você faz aí na sua apostila, tá? Eu vou depois
disponibilizar para você o gabarito dos demais exercícios, tá bom? Vamos resolver então esse primeiro aqui, letra A. Vamos resolver essa equação. Tá vendo que a alma do negócio vai ser sempre o quê? A caça às raízes, certo? E aqui, adivinha, a gente tem uma dica sobre as raízes, né? A gente sabe que uma das raízes vai ser o quê? A soma das demais. Então, peraí, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou entender qual que é o grau desse polinômio. O grau desse polinômio é 3. Isso quer dizer que existem, pelo teorema fundamental da álgebra, ó, o grau. Posso chamar esse carinha de P de x para ficar mais fácil? Vamos lá. Seja P de x igual a x cubo mais 2x quadrado mais 3x mais 2. Então, eu não vou escrever isso aqui nunca mais, né? Só vou pôr P de x aqui, tá? Ó, qual que é o grau? Vamos pôr assim, note que, né? Melhor. Note que o grau do P de x é 3. Isso implica o quê? Que existem x1, x2 e x3 complexos, que são raízes, né? Como é que a gente pode escrever isso? Raízes, pronto. Raízes do P de x. Tá, beleza. Bom, agora o que eu posso fazer? Ah, vamos, vamos trocar esses nomes aqui. Não vou pôr x1, x2, não. Vai ficar muito índice, muito expoente. Um pouquinho. Existem alfa, beta e gama, que são três raízes complexas desse polinômio P de x. Lembrando que o complexo pode ser real, pode ser imaginário puro, pode ser aí uma mistura dos dois, tá bom? Como uma raiz é a soma das demais, seja então, vamos chamar a soma de alfa mais beta da raiz gama, né? Vamos supor que a raiz gama seja a soma de alfa com beta, certo? Então, onde eu escrever alfa mais beta, perdão, onde eu vou escrever a raiz gama, eu não vou escrever gama, eu vou escrever alfa mais beta. Para ficar com menos incógnitas, para resolver esse negócio mais facilmente. Tá? Quanto menos incógnitas, mais fácil de resolver o seu sistema de equações aí, certo? Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode usar as relações de Girard, né? Vamos então usar Girard. Usando Girard, nós temos. Nós temos, por exemplo, a soma das três raízes, tá? Então, se eu somar alfa mais beta mais gama. Opa, o que eu falei que ia colocar no lugar do gama? Falei que ia colocar o quê? Alfa mais beta, não é isso? Então, se eu fizer... tem espaço para fazer isso? Não tem. Então, vou fazer direto, ó. Alfa mais beta. Mais gama, que é o quê? Mais beta. Esse é o gama. Tá? Se eu fizer a soma das seis raízes, por Girard, vai dar o quê? Menos B sobre A. Né? Tá? O que mais que eu tenho aqui? Uh, deixa
Deixa eu ver quanto tempo que a gente já está aqui. Só um minuto. Deixa eu abrir outro vídeo, hein? Gente, eu vou abrir outro vídeo, senão vai ficar muito grande esse vídeo, Deus me livre. Ó, tô abrindo outro vídeo então, tá? Vou terminar esse aqui no próximo vídeo, tá certo? Para não ficar dois vídeos muito grandes. Eu retomo aqui sem problema algum, beleza? Tô voltando no outro vídeo, certo? Valeu.